olá, olá! Olá, Jéssica Balbino. Olá, Tadeu Rodrigues, como você está? Eu estou muito feliz com a nossa temporada mais de reportagens literárias. Tá incrível a nossa temporada. Tudo bem, a gente só tem um episódio. Estamos indo pro segundo. Episódio 2. É o episódio 2 dessa temporada. Eu gosto desse esquema de fazer temporada. Nossa última temporada foi, quer dizer, a primeira, né? Foi um sucesso. Essa é a segunda. E a gente vai fazer mais. A gente aceita dicas, sugestões. Mandem pra gente. Se vocês querem ou não temporada. Não fiquem tímidos nos ouvindo. Participem. A gente queria que todo mundo participasse, que todo mundo falasse com a gente gosta de interagir com as pessoas. Estamos chegando perto da Feira do Livro, hein? A gente tá próximo do Flipossos. Tá quase. Tá quase. Muita correria. Eu vou sumir um pouquinho. Eu vou ficar 9 dias morando na Urca, que é onde acontece o Flipossos, vivendo literalmente de literatura e chopp. Eu vou lá te visitar. Não é diferente do que já acontece normalmente. Mas... Só muda o lugar. Só muda o lugar. Eu vou estar internada ali, trabalhando assim, 15 horas por dia, mas eu amo trabalhar ali, então eu vou ser muito feliz. Não tem problema. Você passou bem a semana? Eu passei, e você? Passei bem também. Que bom, cá estamos de novo bebendo nosso chopp no Estúdio Rock. Quem é o nosso convidado da bancada de hoje? Nosso convidado é um convidado especial. É uma pessoa que eu tô muito feliz que tá aqui com a gente, porque eu tava com muita saudade, que é o jornalista Plácido Berci. Plácido Berci, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Plácido. Muito obrigado, Jéssica. Prazer inenarrável falar com você aqui no programa. O Tadeu não conheço ele pessoalmente, mas precisamos por ser seu amigo, deve ser gente boa também. A gente vai tomar esse chopp pessoalmente. Vai tomar esse chopp pessoalmente, relaxa. Por favor, tá? Plácido, primeira coisa, eu tô com muita saudade, assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso dar onde vou ir no Rio te visitar. Como é que está o Rio de Janeiro? Tá lindo? Rio de Janeiro tá mais ameno agora. Passei 10 dias de férias, saí, tava um calor insuportável e agora tá mais habitável, digamos assim. Mas tá bonito. Tô olhando nesse momento a Pedra da Gávea. Nossa, que chato, Plácido. Posso ficar na sua casa quando eu for? Pode ficar. Mas da janela do meu quarto dá pra ver a Pedra da Gávea. Eu vou ficar na sua casa, então. Que bom. Plácido, a gente te convidou pra esse programa porque você é um jornalista que, além de trabalhar com jornalismo esportivo, que é muito a sua praia e você faz isso muito bem, você também é um jornalista que lançou 2 livros reportagem, 2 livros de jornalismo literário, contando suas experiências fora do Brasil. O seu primeiro livro é O Paixão, uma viagem pelo futebol inglês, que foi publicado via financiamento coletivo. E o segundo livro é O Nuvem de Terra, que foi publicado pela Globo Livros. E conta os seus relatos como repórter correspondente esportivo no Quênia. E você foi o primeiro repórter brasileiro correspondente no Quênia, né? Inclusive, é uma história que está no livro. Mas eu queria começar esse programa te perguntando sobre isso. Só para explicar também para quem está ouvindo, né? Porque senão fica uma coisa assim, nossa, que menina louca, íntima desse cara que ela tá entrevistando. Mas eu e o Plácido, a gente trabalhou juntos numa mesma redação. Eu trabalhava pro portal G1 e ele era produtor da IPTV, ele fazia produção pra Praça de São Carlos e a gente dividiu literalmente a mesa, que o Plácido não parava de balançar durante alguns meses. Depois ele pediu conta e foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, assim como a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido demitida na véspera do meu aniversário. Obrigada, IPTV. Eu quis fazer esse programa pra agradecer, gente, obrigada, foi a melhor coisa que vocês fizeram pela gente. Se vocês não tivessem feito isso, a gente não tava aqui hoje bebendo cerveja e gravando esse podcast. O Plácido nem ia ter ido pra Inglaterra, quiçá pro Quênia, que era um sonho de criança. Plácido, me conta essa história, porque eu adoro essa história e acho que os nossos ouvintes vão adorar também. Pois é, então. A história do Quênia, na realidade, foi uma coincidência muito grande, assim, até para contextualizar e deixar cronológica a coisa. Quando eu saí foi tudo um processo, assim, quando eu estava trabalhando com você em Poços, eu cheguei a me inscrever no processo do Passaporte Sport TV, que foi o processo que eu acabei indo pro Quênia depois e tal. Não passei nesse processo por causa do inglês, que eu caí numa etapa do processo seletivo em que eu travei no inglês e tal. E aí, depois que eu saí de Poços, a gente trabalhava lá, eu decidi morar um tempo na Inglaterra. E lá já produzia algum tipo de conteúdo, fosse em vídeo, fosse em texto, para quando voltasse para o Brasil, tá com o inglês melhor e tá
com algum diferencial para tentar passar no processo que teria de novo em 2015. Eu adoro gente que não desiste. Foi um pouquinho de cagada também, algumas coisas. O caminho todo ele foi acontecendo de uma forma muito, que eu posso dizer sorte, alguns vão dizer que não é sorte, mas enfim, as coisas foram acontecendo todas assim, no tempo certo. Eu conhecia as pessoas certas, as pessoas que me ajudavam. E digo isso assim, quando eu tava na Inglaterra, vamos supor, eu entrava num pub, puxava assunto com o cara tinha uma puta história, e aí conversando com ele, eu falava, pô, vou escrever sobre ele. Mas assim, tudo foi acontecendo de uma forma muito iluminada, vamos dizer assim. Uhum. E aí quando eu tava lá eu fui pra Inglaterra em 2014, e aí lá eu tinha alguns blogs, escrevia um blog de forma independente, e acabei escrevendo um blog também pra ESPN sobre o Manchester United, que é um time de lá. E aí eu acabei reunindo uma série de textos, assim, escrevi o Paixão, lancei por financiamento coletivo, como você disse, e aí lancei logo que eu voltei para o Brasil e já estava rolando o processo seletivo do passaporte, então foi exatamente no timing, assim, foi bem executado o plano, e aí foi o grande diferencial para eu passar no processo e entrar no Sport TV, né? E aí já no processo, eu citei na última etapa ali, eles perguntaram, se você passar no processo, que para explicando também, o Passaporte Sport TV é um projeto que contrata jovens jornalistas para enviar nos grandes eventos, né, Olimpíada e Copa do Mundo, para trabalhar como correspondente por um determinado período e viajando como vídeo repórter, então produzindo, filmando, editando, fazendo o processo inteiro. Sim. E aí eu já nessa última etapa comentei, falei assim, se eu passar eu gostaria de ir pro Quênia. E foi uma coisa que foi um pouco se construindo assim, que quando eu estava ainda, antes de ir para Inglaterra, desempregado e tal, eu pensei, pô, se tudo der errado, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, vai que eu acabo não indo para Inglaterra e tal. E eu lembro que um dia eu estava na garagem de casa, em São Carlos, no interior de São Paulo, e comentei com a minha mãe, falei assim, pô, acho que se tudo der errado, acho que eu vou pro Quênia e vou fazer um documentário sobre como surgem os corredores quenianos. Aí minha mãe ficou até meio brava, falou, não, para de falar besteira, que não sei o que, você vai conseguir alguma coisa. vai pro Quênia fazer o quê, Plástico? Para com isso. E aí, quando eu tava na Inglaterra, já estava escrevendo os textos e estava para lançar o Paixão, um amigo meu de Campinas, que era fotógrafo e tinha feito o TCC dele, um livro de fotos sobre Moçambique, veio com a ideia e falou assim, quando você voltar da Inglaterra, eu tenho uns amigos do meu pai que são missionários e tal, e estão no Quênia, e eu pensei da gente ir para lá e fazer um livro, eu faço as fotos, você faz texto. Mas assim, tudo muito ingênuo, assim, sem ter um foco. Ele só comentou, tipo, pensei de ir pro Quênia, lembrei de você, vi que você tá escrevendo texto, você já tá viajando também, já tá com essa experiência. Se você voltar e não conseguir nada, a gente vai pro Quênia. Falei, demorou. E aí, então, o Quênia foi surgindo, assim, de uma forma bem ingênua mesmo. Num primeiro momento, uma conversa com minha mãe ali na garagem, depois o outro amigo que veio sugeriu o negócio. E aí eu tava com o Quênia na cabeça e sugeri o Quênia no processo seletivo, né? E aí acabou que eles me enviaram pra lá e foi uma baita experiência. Você tinha uma história de quando você era criança? Você tinha vontade de conhecer o Quênia? Não tem uma história assim ou eu tô muito viajando? Olha, seria lindo se eu falasse que sim. Mas eu tô viajando, né? Era mais vontade de conhecer a África, assim, de modo geral, mas o Quênia especificamente acho que foi uma coisa mais recente. Você ficou em Nairobi só ou você foi pro interior todo? Como foi a estadia lá? Eu fiquei 7 meses lá, morei 6 meses em Nairobi e 1 mês em Iten. Iten é uma cidade no interior de 40 mil habitantes, se eu não estou enganado. E aí é lá onde ficam os corredores mesmo. É lá que existe a cultura do atletismo e tal. Aí eu lembro que eu tinha ido passar uma semana em Iten para fazer matéria, assim, e vi que lá realmente tudo girava em torno do atletismo. E aí eu sugeri pro pessoal aqui no Brasil, eu falei, acho que durante a Olimpíada mais jogo a gente tá em Iten, né? Porque lá, de fato, que estão as famílias, as pessoas que vão torcer por medalha. E aí eu acabei indo pra lá durante a Olimpíada. Ô Plácido, e você, na verdade você foi pra lá pra cobrir, né, essa preparação para as Olimpíadas que aconteceriam em 2016 aqui no Brasil, e você ficou morando lá, acompanhando isso, mas assim, a sua obrigação era fazer reportagens que fossem ligadas ao esporte. Como é que veio essa ideia de juntar isso num livro e fazer esse livro-reportagem, que é um livro-reportagem que é feito em primeira pessoa,
pessoa, né? Então ele foge do formato tradicional que a gente conhece de jornalismo, aquele formato que eu pessoalmente não gosto, que é o jornalista distante, praticamente invisível nas suas produções e tudo mais, como se fosse só uma pessoa ali aleatória, né? Um tradutor de informações. Tentando ser isento ali uma coisa que a gente sabe que também na prática é muito difícil de acontecer. E aí, no teu livro, você conta os bastidores, né, dessa viagem, desse tempo que você morou em Nairobi, mas também você participa ativamente de tudo ali, como personagem principal do livro. Como é que veio essa ideia e como é que foi fazer isso? Pois é, então, eu acho que assim, o tipo de linguagem ele é bem semelhante até ao do Paixão. Eu acho que são propostas muito diferentes, mas a ideia do livro, a narrativa, assim, é meio similar, né? Que é essa coisa do relato de viagem, da experiência, de estar descobrindo um país que eu não conhecia. E por já ter escrito o Paixão, que na verdade o Paixão acabou surgindo de uma forma meio inusitada, porque como eu falei, eu estava com muitos blogs na época, e a hora que eu vi eu tinha muito texto escrito, acabei fazendo uma coletânea de alguns textos, mudei uma coisinha ou outra e surgiu o livro. Mas foi uma coisa meio... que aconteceu, assim, a minha ideia inicial quando fui para Inglaterra era até fazer um documentário sobre o futebol inglês. Sim. E aí, já diferente disso, quando eu fui para o Quênia, por já ter escrito Paixão, eu já estava com a ideia de escrever um livro sobre a experiência, até porque o destino era muito inusitado, né? Sim. Todo mundo que eu comentava, tô indo pro Quênia daqui a um mês, todo mundo era, nossa, Quênia, o que você vai fazer no Quênia? O que eles têm lá que tem a ver com esporte? Assim, gerava um espanto em todo mundo. E eu comecei a pensar, falei, já que eu tô indo para um lugar tão espantoso, digamos assim, eu preciso, entre aspas, desvendar o mistério, né? Mostrar como é o país. E aí eu já fui com essa missão, assim. Então, durante o dia a dia ali, no início eu fiz um diário e aí eu ia escrevendo detalhes banais, assim. Aí um dia eu bati o olho lá e falei, nem eu tô me interessando por isso. Eu escrevi que eu fiz risoto hoje. Não tem por que anotar tudo, assim. E aí eu comecei a fazer algumas crônicas, que eu não publicava em lugar nenhum, mas... vamos supor, eu fui fazer uma matéria sobre uma denúncia de doping ligado ao atletismo. Aí eu ia lá, e aí nesse dia eu conheci alguém que tinha me contado uma história super legal, assim, e aí eu comecei a escrever crônicas, contando os bastidores do trabalho ali, e aí só que eu só usava o esporte como um pretexto, um gancho para contar a história do cara que eu conversei, entendeu? Entendi. Então era só o pano de fundo. O esporte no texto ali é mais um motivo para conhecer as pessoas. E aí eu fui fazendo essas crônicas, depois juntei para dar uma forma linear e narrativa ali. Mas a ideia, acho que o tempo todo, e até foi a escolha por me colocar como narrador ali em primeira pessoa, era através do meu olhar mostrar a descoberta de um país, assim, mostrar o meu olhar em desconstrução, né? Chegando no Quênia e me espantando com tudo que eu estava vendo, e um olhar até preconceituoso em alguns momentos. E aí já um olhar, na metade do livro, já um olhar mais de aceitação, de entendimento, de compreensão, e no final ali de reflexão, sabe? O Plácido, então acho que eu tenho... dentro desse gancho aí que você tá falando, te cortando, o que mudou, assim, do Quênia imaginado, né, quando você já tinha vontade de ir pro Quênia, do Quênia real, acredito eu que você conheceu outros países da África também, não sei, mas assim, a gente fala, né, às vezes o gringo vem de fora, a gente fala, o Brasil ele tem muita coisa além do que se é propagado lá fora. A África também, né, eu sou muito interessado nesse tema, porque eu gosto muito da África em termos gerais, eu sempre leio coisas, tenho amigos africanos, converso sobre vários países de lá. O que mudou? Assim, qual que foi o maior choque? Você falou que você teve um pouco tipo de preconceito também, né? Você teve que vencer isso, acredito. Você teve que lidar com novos costumes também, né? Não só preconceito. Como que foi esse choque e se foi positivo no sentido humano? Assim, como que se deu dentro de você enquanto ser humano? Uma pergunta complexa do Tadeu, hein? Mas excelente pergunta. Eu acho que, assim, o que mudou muito dentro de mim é realmente a forma de enxergar o mundo, de encarar aqui de uma maneira que, primeiro, a gente não conhece muito sobre os lugares, a gente acha que conhece, hoje em dia a gente tem muita informação sobre tudo, só que de modo geral a gente tem as mesmas imagens preconceituosas e preconcebidas sobre a maioria das coisas. Então, por exemplo, lá, eles, ao falarem do Brasil comigo, eles só, samba, Neymar,
Ronaldinho é uma imagem estereotipada. E assim como eles têm essa imagem do Brasil, a gente também tem a imagem do Quênia, que só tem corredor, é fome. Eu fui para Etiópia e para África do Sul também, até te respondendo. Legal, bacana. Quênia, Etiópia e África do Sul. E na Etiópia, por exemplo, também existe esse estereótipo da fome, pessoal magrinho, magro que nem um etíope, enfim, coisas preconceituosas e realmente estereotipadas. Por exemplo, a Etiópia é o país mais lindo que eu conheci da África por diversos motivos. Assim, é o único país que nunca foi colonizado, teve uma invasão da Itália durante a Segunda Guerra Mundial lá, mas eles nunca foram colonizados. É um país que só fala um idioma, que é o amárico, que é... legal. Enfim, realmente, a Etiópia é muito ligada à fome aqui pra gente, né? Nunca exclusivamente. Sim, isso é porque na década de 80 teve uma crise lá de seca, ficaram um ano sem chover. E aí eles não tinham o que comer porque basicamente o país sobrevive da agricultura de subsistência. E aí na época as agências internacionais de notícia foram para lá, tiraram fotos, o negócio viralizou, digamos assim, e se criou essa imagem da fome, do pessoal morrendo de fome. Mas foi uma coisa pontual na história do país, que a gente tem essa imagem. Mas te respondendo, eu acho que eu voltei muito confuso quando eu voltei. Até o último capítulo do livro se chama Terra Confusa. E eu voltei um pouco meio sem entender, assim, tipo, será que eu entendi a experiência que eu tive? Porque lá, por exemplo, eu era diferente, eu sou moreno, mas lá eles me achavam extremamente branco, assim, porque eu era muito diferente do perfil deles, né? A população do Quênia é 99% negro. E aí, andando nas ruas, todo mundo me olhava e me abordava como estrangeiro, me chamavam de muzungo, que é como eles se referem aos estrangeiros. E aí isso meio que choca num primeiro momento, né? Você chegar num lugar onde todo mundo te olha, onde você é o diferente. E aí ali eu tava muito preocupado com o meu trabalho também e querendo fazer matéria. Então, acho que os 2 primeiros meses eu não tava muito preocupado com a ambientação. Eu tava querendo trabalhar, mostrar o diferente. Chegou numa hora que baixou a poeira ali, que eu vi que eu realmente estava sozinho e ia ficar por um bom tempo, foram 7 meses. E aí começou essa coisa mais pessoal, assim, de me sentir sozinho e de me sentir observado, digamos assim, porque você estava na rua, todo mundo te olhava. E aí eles tentam, de uma certa forma, principalmente no centro, assim, que o centro é uma área mais popular, o pessoal que te vê, eles já te associam a dinheiro, porque eles acham que você é estrangeiro, que você tem dinheiro. Então eles vêm, tentam passar a perna, você vai pedir uma informação, ele te passa a informação, mas em troca ele quer um favor, alguma coisa assim. E aí, com o tempo, eu tive que pegar um jogo de cintura ali, eu aprendi até alguns toques de mão, assim, de cumprimentos, para me parecer mais do gueto ali e tal. Me inseri um pouco naquela cultura, aprendi algumas palavras em Swahili, que é o idioma que eles falam. Então, como eu falei, foi um processo de desconstrução. A conclusão principal, assim, que eu cheguei, é que todo mundo é igual, assim. No fundo, a hora que você conhecia, por exemplo, na hora que eu conhecia esse cara que estava me vendo como muito diferente, ele era igual a mim, assim, ele gostava de tomar cerveja, ele gostava de futebol, ele falava as mesmas besteiras. Era só realmente o contexto em que ele foi criado, que era muito diferente do meu, e o histórico, a bagagem do país dele também é muito diferente da minha. Então eles perguntavam, o Brasil, vocês falam quantos idiomas no Brasil? Lá eles falam 42. Aí eu falava assim, 42 dialetos. E aí eu falava, a gente só fala português. E eles, mas e o idioma nativo? Vocês não tem nenhum? Tem umas tribos lá, mas já meio que foram dizimadas, assim, E eles olhavam com um estranhamento, talvez maior até do que o estranhamento que eu tinha quando cheguei lá, entendeu? Então, tudo questão de ponto de vista. Isso passa muito pela questão racial, assim, né? E pela questão econômica, acho que de um país que fica muito marcado por esses estereótipos, de fato, e especialmente os países africanos que foram colonizados, onde as pessoas foram arrancadas e escravizadas. Então, acho que esse olhar desconfiado acaba sendo... a gente entende, né, o porquê que ele existe, e dos dois lados, na verdade, né? Porque ali você é um estrangeiro sozinho numa terra tentando reportar aquilo que está acontecendo. E eu li o livro, né? E lembro que a gente conversava bastante quando você estava no Quênia, justamente porque você ficava muito sozinho, né? Então você não estava ali interagindo com outras pessoas, bebendo cerveja e tudo mais. A Jéssica tá falando que eu só conversava com ela por carência. Só por carência. Não, mas eu super entendia. Porque. Não é isso, não. Eu digo assim, a gente conversava porque realmente você ficava muito sozinho.
sozinho. Então, Sim. é natural que você tivesse mais tempo para passar no WhatsApp conversando com as pessoas do Brasil, porque você precisava de uma referência, né? Então, era um tempo que a gente conversava bastante justamente por isso. E aí, você contando isso nesses primeiros tempos e tal, eu lembro que no livro, um dos episódios que me marcou muito foi um de que o pessoal meio que tenta te prender por propina no centro da cidade, numa das primeiras reportagens que você vai fazer, você vai trocar um equipamento que tava com algum problema, você teve um problema técnico e você ficou com muito medo ali, muito assustado, queriam pegar seu passaporte. Eu queria que você contasse isso pra quem tá ouvindo, pra quem não leu o livro, porque eu achei uma história que no teu lugar eu acho que eu ficaria totalmente desestabilizado. Eu ia falar, gente, não dá, quero voltar, sei lá, eu ia ficar com muito medo, assim, de continuar ali no país, tendo que enfrentar isso por mais 5 meses, né, praticamente. Aqui lá não vou generalizar, mas assim, especificamente em Nairobi, existe ainda um hábito muito forte, assim, da propina, da corrupção mesmo, né, das autoridades. Olha que ali, curioso, no Brasil também. Muito. E no Rio de Janeiro, então... Nossa, no Brasil isso acontece, assim, é uma coisa louca. E em níveis altos, assim, não é nem na rua. Será? Tanto. É fake news. Não é nem na rua, assim, eu posso falar que quase nem é na favela, costuma ser no Senado, no Congresso, acontece. Mas, né, na verdade eu nem ia ficar assustada, é mentira. Tá vendo porque... como a gente é parecido com eles? Acontece, eu me sinto roubada pelo país o tempo todo, mas pode falar, desculpa. Foi só uma piada pra descontrair. Eles têm muito esse hábito, assim, de realmente, a polícia especificamente, de tentar tirar vantagem em tudo, assim, tudo. Então eles viram alguma possibilidade ali de... observaram alguma oportunidade de tentar tirar um dinheiro seu, eles vão fazer isso. E aí foi um caso específico que eu tava andando com o meu motorista na época, o Willis, ele é um dos personagens até principais do livro, que ele se tornou meu amigo e referência lá, ele me ajudava muito no trabalho. E me ajudava muito também porque lá, apesar deles falarem inglês também, como eu falei, são 42 dialetos, mas o idioma principal entre eles é o Swahili. Inclusive vocês dois e todos que estão ouvindo a gente sabem uma frase em Swahili. Qual é? Qual? Hakuna Matata. Olha só. É lindo viver. Essa parte eu acho que não é. Sem problema. Não, mas é que é a continuação da música. A gente tava cantando mentalmente que eu me senti no Rei Leão. Inclusive, quando a gente fala da África, né, a gente pensa naquela imagem do Rei Leão, né? O pôr do sol, a savana, e os você bichos sabe que andando. o cenário do Rei Leão é inspirado no Quênia. Sim, Os caras da Disney, na época da produção do filme, foram pra lá. Mas tem não até um parque que chama Hell's Gate, esse parque Hell's Gate inspirou o cenário de Rei Leão. Entendi, mas 90% do tempo não é isso, né? Como assim? Esse cenário. Não. Menos que você esteja no parque Hell's Gate. Nairobi é meio diferente. Ô, Plácido, você falou também que você... Ele não terminou de contar a história. Verdade, nossa, desculpa, é que eu empolguei aqui, pode ir. Termina a história porque eu acho que é uma história interessante. E eu tava com ele assim, no centro, a gente tava andando assim, e aí 3 policiais, supostamente, eles não estavam fardados, abordaram a gente, começaram a conversar em Swahili com o Willis. Ou seja, eu não entendia o diálogo entre eles, né? E aí, do nada, eles se dirigiram a mim e falaram em inglês, a gente é policial, não sei o que, a gente precisa do seu passaporte pra ver se você tá regularizado. Aí, o que você tá fazendo aqui no país? E bem agressivo, assim, o jeito da abordagem. Aí eu falei, não, eu sou jornalista, tô trabalhando aqui. E aí, meio que no impulso ali, sei lá, a hora que eu vi, o meu passaporte tava na mão de eram 2 caras e uma mulher. Nossa. E a hora que eu vi, meu passaporte tava na mão dela. Eu meio que fui passando assim, eu falei, putz, eu não tinha que ter dado meu passaporte, ferrou. E aí eles falaram, não, segue a gente, você tem que ir pra delegacia e tal. E aí eles foram falando em Swahili com o Willis e andando, com meu passaporte na mão. E aí eu, por sorte, tinha ido na embaixada, logo que eu cheguei no Quênia, fui na embaixada brasileira, e eu tinha contato de uma diplomata lá. Aí liguei, falei com ela, falei, tá acontecendo essa situação. Ela, não, pelo amor de Deus, não segue esses caras, se eles não estão fardados, pode ser um golpe, eles podem te levar pra qualquer lugar. Isso no centro, assim, lotado, gente andando pra lá e pra cá. Que situação. E aí ela começou, a diplomata, me falar, ela falou, tenta ver o endereço que você tá e me fala que a gente tá enviando alguém aí. Mas fala pra eles que você não vai se mexer enquanto não chegar um diplomata do seu país, não sei o quê. Aí eu tentando explicar, só que é nervoso, o inglês começa a falhar, né? E aí eu falava, não sei o quê, aí eles, não, segue a gente. E o tempo todo falando com o Willis em Swahili, eles, né, se dirigindo ao Willis. Aí chegou um momento que esse meu motorista virou pra mim e falou assim, olha, eles estão querendo $1.000 pra te liberar.
Aí eu falei assim, eu não vou dar $1.000 porque eu não tenho, mesmo que eu tivesse também não faz sentido isso. Eu tô legal no país, tô trabalhando, tá andando no centro, não vou dar nem $1 pra eles. E aí ficou nessa situação, não sei o que, até uma hora que eu comecei a ameaçar, falei, nossa, ó, a minha diplomata tá vindo aqui, a gente vai resolver essa situação da forma que tem que ser feito. Aí eu acho que eles perceberam que ia engrossar pro lado deles, e aí me devolveram o passaporte, falaram, não, aí tentaram ser até meio amigos, assim, não, fica tranquilo, dessa vez passa, mas ó, tamo junto, e dispersaram ali no meio da multidão, e aí, beleza, ficou tranquilo. Só que aí me gerou a dúvida sobre o Willis, sobre o motorista, né? Aí, depois da noite, eu refletindo, assim, conversando com as pessoas no Brasil, todo mundo começou a me questionar, falou, até que ponto que ele é confiável? Será que não foi ele que armou alguma coisa? Eu falei, putz, será? E o cara tinha, tipo, sabia minha rotina, trabalhava no hotel em que eu trabalhava, o ponto dele de táxi era lá. E aí foi um período até difícil, assim, porque o único amigo que eu tinha, digamos assim, o cara que me ajudava todo dia, era um cara que eu tinha dúvidas. Né? Entendi. E aí você nunca soube? E como que você supriu essa dúvida? Nunca soube. E você nunca soube também se eles eram policiais ou não? Também nunca soube. Nossa, mas pelo menos não paguei os $1.000. Não, sim. Mas e a cena durou um tempinho, assim. Eu não sei exatamente quanto, mas essa cena toda no centro foi tipo meia hora. Você conseguiu ser safo ali. Uma outra história que eu acho que é legal a gente falar foi quando você cobriu o julgamento do Oscar Pistorius. Era isso que eu ia falar. Que já está emendado. Eu lembro que nessa época eu ainda trabalhava na redação da IPTV e a gente parou pra ver o julgamento entrar e a gente sabia que você tinha imagens, que você tava lá. Eu lembro que a gente tinha conversado e aí você falou que foi comprar um blazer pra poder ir até o julgamento, que foi em Pretória e tal. E acho que deve ter sido uma coisa muito importante, porque foi um julgamento muito, muito aguardado, né? Demais, pelo mundo todo. E foi uma cena muito forte, ele andando sem as próteses ali no tribunal e tudo mais. E é aquele momento que a gente sempre comenta aqui no nosso podcast que a gente humaniza, né, as pessoas, ainda que elas sejam criminosas e tudo mais. E foi um momento que chocou, né? Aquilo, acho que se eu fosse jurado, não posso ser jurada nunca, porque eu ia ficar muito sensibilizada, muito embora ele tenha matado a namorada. Só pra quem não sabe, né, o Oscar Pistorius, ele foi condenado a 6 anos por ter matado a namorada em Pretória, na África do Sul. Mas conta pra gente como é que foi, Plácido. E o Pistorius, ele era uma lenda lá, porque ele é um atleta paralímpico, né? E ele chegou a competir, se eu não estou enganado, na Olimpíada de Londres, com um atleta sem deficiência. Então ele entrou pra história do esporte lá, era um exemplo máximo, assim, de superação. E aí teve esse episódio com a namorada, foi preso. E aí quando eu tava para ir pra África, eu já fazia uma pré-produção, como a gente tava falando que eu fui produtor em pós e sofri um bocado lá pra produzir as pautas, eu tinha muito medo de produção. Falei, vou chegar lá no Quênia, se eu tinha dificuldade em pós, imagina em Nairobi. Como é que eu vou encontrar pauta, né? E aí eu fui já fazendo uma porrada, assim, fiz tipo um banco de ideias, né? Fui anotando possíveis pautas ali antes de viajar. E aí o julgamento do Pistorius era uma das pautas, que eu vi que seria em maio. Eu estaria na África, falei assim, vou ficar com essa na manga e vou sugerir quando estiver mais próximo. E aí aceitaram, eu acabei indo pra lá. E aí foi muito curioso, assim, porque na África do Sul eles tratavam o julgamento como o maior julgamento da história, eles falavam, da história sul-africana, né? E representava muito para eles, principalmente por causa da questão do apartheid, que foi a política racial, né, que totalmente discriminatória ali. E na visão das pessoas, o Pistorius só estava tendo o tratamento que ele estava tendo porque ele era branco e rico e famoso. Porque se fosse, eles falavam, se fosse qualquer outro negro aí, eu ia mencionar isso, que curiosamente ele é branco, né? Ele é branco. E aí lá pra eles era muito forte isso. Foi o primeiro ponto assim que me chamou a atenção. Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, assim, peguei um táxi, o motorista era negro e conversando ele já tava com raiva. Não, o Pistorius tem que pagar pelo que ele fez, porque se fosse qualquer outro não ia estar tendo essa repercussão toda. Então essa questão racial ela era muito forte e marcada no julgamento do Pistorius. E aí eu acabei indo 2 vezes para lá, porque a primeira vez que eu fui o julgamento foi adiado. E aí depois eu voltei lá para a decisão final. Eu lembro até hoje o nome da juíza Tokosili Masipa. Nossa, que tá com o quê? Tokosili Masipa. E aí foi legal, assim, porque eu acabei não entrando na corte, né? Não era permitida a entrada na imprensa, entravam só alguns cinegrafistas.
E aí eu acompanhei o julgamento todo do lado de fora, numa espécie de van, assim, que tinha de uma TV lá, eles estavam com um monitorzinho, e aí juntou uma porrada de jornalista e a gente ficou acompanhando ali por essa tela, né? Mas, e aí na hora que saiu a decisão, que agora não, fugiu até quanto que ele pegou, mas foi uma pena menor do que a mínima. Foi 6 anos, não foi? Acho que foi 6 anos. São 6 anos. Foi, né? E acho que a mínima para esse tipo de crime lá na África do Sul eram 9 anos. Então ele teve a pena reduzida, assim. Tá. E aí na hora que saiu a decisão, foi tipo como se tivesse sido um gol contra, assim, porque a rua inteira que o pessoal tava vendo ali, meio que, não é possível, não dá. Todo mundo, assim, muito com a situação e com o julgamento, indignado, e falando isso, assim, ele só conseguiu isso porque ele é rico, branco e famoso. Entendi. Então me chamou a atenção por esse lado racial o tempo todo, sabe? Sim, que é o que a gente conversou no começo, né? Que a questão racial ainda tem muitas marcas e por mais velada, né, que seja a opressão e tudo mais, a gente ainda precisa se pôr mais a pensar sobre isso. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Plácido, é sobre os matato, que são os ônibus, né? Eu até tava lendo e enviei pro Tadeu antes da gente gravar algumas resenhas sobre o teu livro, e tem uma que eu não lembro de que canal que é, um blog, mas eu achei muito engraçado que a pessoa fala que o único contato que ela tinha tido com a África do Sul até então tinha sido com a personagem Nairobi da série La Casa de Papel. Tipo assim, nenhum, né? O contato dela foi zero. Porque é uma série espanhola, né? Tipo, o contato dela era nulo. Um nome escolhido aleatoriamente. Tipo, nulo, só porque é um nome sonoro, sei lá. E eu lembro que quando você falou que você tava, né, no Quênia e tudo mais, a gente conversou, eu falei, nossa, eu tô vendo uma série que tem umas cenas gravadas no Quênia, especialmente numa favela, né? O Sense8, numa favela, e você me ensinou que favela, na língua deles, é islã, mas não islã do islamismo, nem islã de Islam Poetry, mas islã com U, né, e tal. Eu nem sei se é em inglês ou se é na língua que eu esqueci como é que fala aí no Quênia. Quer dizer, no Quênia, Swahili. Aí no Quênia, eu voltei pra lá. Nossa, desculpa, você tá no Rio, né? Aí não é essa língua que fala aí no Rio de Janeiro. Mas, e aí a gente falou sobre os matatos, você falou que tinha vontade de fazer uma reportagem sobre eles. Acho que você acabou fazendo pra Sport TV uma reportagem. E eu acho incrível, né, os ônibus e toda essa cultura que tem em torno deles e desse transporte. Se você puder falar um pouco sobre também, porque no Sense8, na série, isso é muito explorado, né? Tem o Van Damme, que é o cara é motorista de Matato, né? Ele é motorista do Matato e ele é muito ninja, por isso que o nome dele é Van Damme. Ele é fã do Van Damme, tem o Van Damme no ônibus dele e tal, e ele é super ninja, porque afinal de contas ele pertence a uma outra raça que são os Senseis. Mas como é que foi isso? Enfim, isso é real? Aquilo que a gente vê no Sense8, de fato, obviamente não a luta, né? Mas acontece aí e tal. Ali, não, desculpa, eu ainda acho que você tá na África. A gente não se viu depois que você voltou. Eu preciso buscar a minha girafa. Tô com saudade. Que bom. Mas conta como é que é. Então, eu não assisti o Sense8, então não sei direito o que é mostrado. O que eu tô falando, né? Você sabe o que eu tô falando. Que é a série, sei o personagem, mas não sei exatamente o que eles mostram. Mas também é uma coisa nessa de fazer o banco de ideias ali, de pré-pautas, eu já tinha colocado para pesquisar, pelo menos assim, tentar fazer alguma coisa sobre os matatos, que eu vi que era um ponto forte da cultura deles ali, que era muito presente no dia a dia. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a observar, precisava de um gancho esportivo, né? Sim. E aí eu observei que os ônibus todos lá, eles são grafitados. Eles são grafitados, tem pinturas, os que não são grafitados têm adesivos, porque eles chamam de matatos também as vans. Tá. E aí tem algumas vanzinhas assim que às vezes não tem pintura, é na lataria, mas eles colocam os adesivos, também é um pouco personalizado. E aí eu comecei a observar que muitas das pinturas eram relacionadas a futebol, principalmente. Tinha um ônibus do Manchester United, um ônibus do Barcelona, que legal. Um ônibus do Neymar, assim, com a cara do Neymar pintada. E aí eu puxei por esse lado, aí vendi a pauta, foi aprovada. E aí até por coincidência, assim, o Willis, que era esse motorista, tinha um cunhado dele que era motorista de Matato. Entendi. E aí eu fui almoçar um dia na casa desse acho que era primo, não era cunhado não. E aí eu fui, almocei, expliquei a história da pauta e o cara falou, não, beleza, vou te levar então,
vamos marcar o dia da pauta, eu te levo na funilaria, lá onde o pessoal pinta, grafita, a gente um dia anda de batata também pra você ver como que funciona. E é uma coisa muito maluca, assim, porque não tem fiscalização direito, assim, os caras ficam andando na rua com a porta aberta mesmo, e aí na hora que eles param próximo de algum ponto que eles consideram, porque não tem nada muito marcado na rua, um cara sai assim, meio em pé ali na porta e começa a gritar: beba, 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 que beba é venha em Swahili. Tá. E eu aí ia querer uma cerveja, porque eu tô muito alcoólatra. Beba, tá? Obrigado. Beba, aceito, quero. E aí, assim, confesso que eu nunca entendi direito como é que funcionava pra você ver pra onde tava indo. Porque não tinha nada escrito na frente, assim, como os ônibus que a gente tá acostumado, sim, né? Sim. Então o cara só ficava gritando beba, beba. Os moradores acho que devem conhecer as rotas, sei lá. E aí me chamou a atenção que no dia que eu só andei uma vez de Matato, foi um mal estrangeiro nesse sentido, eu só andei uma vez. E aí me chamou a atenção que todos, nesse dia especificamente, estava com a música muito alta, hip hop americano tocando pesadamente assim lá dentro. Eu até perguntei pra uma senhora, assim, eu falei assim, mas não te incomoda a música? Ela falou, não, eu tô acostumado. E só falou que é hábito, realmente. Eles ficam ouvindo música e tal. E aí eu lembro que eu perguntei pra um dos caras que fazia o grafite lá. Eu falei assim, mas de onde surgiu essa cultura? De onde começou, né, esse costume de personalizar todos os ônibus? E pra que isso? E a resposta dele foi lá, esse é nosso estilo. Esse é o estilo queniano. Não tem muita explicação. Tudo bem, né? Vamos fazer beleza. O quê? Você viveu muitas vidas em poucos meses, né, pelo visto. Você viveu muitas vidas em poucos meses, né? Porque é uma experiência incrível, né? Ô, Plácido, e você voltaria pro Quênia? Você tem vontade de voltar? Ou você, tipo, não, nunca mais quero, foi o suficiente? Tenho vontade. Não sei se no primeiro momento... Tenho vontade de voltar pra África, não sei se pro Quênia logo de cara. Tenho vontade de ir pra Tanzânia. Que eu, até no livro, eu conto um dia que eu fui fazer uma matéria sobre o Monte Quênia, que é a segunda maior montanha da África. E aí eu fui fazer uma matéria lá sobre alpinismo e tal. E eu tenho vontade de ir pra Tanzânia escalar o Kilimanjaro. Legal. Muito bom, que é a maior montanha. Então acho que no primeiro momento eu voltaria mais pra fazer esse tipo de turismo mais ligado à natureza, assim. Mas tenho vontade também de voltar a trabalho com algum outro tipo de projeto. Apesar de ser uma experiência, digamos assim, meio impactante, né? Ainda mais como foi a experiência que eu tive. Eu imagino que sim, eu acho que deve ter sido muito desgastante, né? Assim, muito chocante. E o lance de estar sozinho contribui, né? E estressante também, porque você estava ali para trabalhar, né? Você não estava a turismo e isso muda tudo, né? E pressionado por entregar resultados e tudo mais. Pode falar. Até uma coisa que eu... Falei. Não, pode falar. Até uma coisa que eu cito sempre, assim, que eu acho que foi mais difícil me readaptar ao Brasil do que me adaptar ao Quênia. Entendi. Porque aí você voltou com uma bagagem, né? E até digerir, acho que tudo que você tinha vivido. Mas você ia falar, Tadeu? O que eu acho legal é que o Plácido teve essa sensibilidade de juntar tudo isso, de registrar num livro, né? Numa literatura corpórea mesmo, né? Não só em reportagens. Porque eu acho que falta isso, porque muitas pessoas têm muitas experiências, mas às vezes falta vontade, falta talento de registrar isso. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma das que eu mais gosto, que faz isso com primor, que é a Eliane Brum. Tem um livro Olho da Rua dela, que eu li recentemente, que ela consegue buscar a literatura da vida real, né? Ela pega a vida real e transforma aquilo em literatura e eterniza de certa forma. Então, eu gosto quando o Plácido tem essa experiência, consegue compilar num livro, consegue mostrar num livro a busca de personagens, né? Seja a África do Sul, seja a Etiópia, seja o Quênia. Você busca os personagens e consegue materializá-los de um modo sensível. E muitas pessoas não fazem isso. Eu acho que se tivesse esse intercâmbio literário, esse intercâmbio artístico, todo mundo poderia conhecer melhor o outro, enxergar o mundo através dos olhos do outro e romper preconceitos, romper barreiras. Então eu acho que isso é muito válido, no sentido humano, no sentido artístico e no sentido de reconhecimento de terreno, né? A gente sabe que todo mundo é igual. Quando você consegue contar no seu livro, né, que aliás a edição tá linda, mas quando você consegue contar no Nuvem de Terra todas essas experiências a partir da sua visão, você vai gerar curiosidade, você vai gerar pessoas que vão despir de preconceitos, pessoas que querem ir lá
seja para Nairobi, seja para África do Sul, seja para Addis Ababa, enfim, para qualquer lugar da África, né? O que você falou, tem vontade de ir para outros lugares. E é bem legal isso, e eu acho que isso é um privilégio, a gente poder ler, e a gente tem a obrigação moral de divulgar, né? Muitíssimo obrigado, fiquei feliz com as palavras. De coração. Eu tava lendo o livro, até falei dele num desses episódios agora aqui de abril, que é o Cat Person, que é um livro de uma autora que publicou um conto no New Yorker e viralizou e tudo mais. E dentro desse livro dela, ela tem uma história sobre corredores noturnos quenianos com um professor que vive no Quênia, e é um conto, né? Mas aí eu fiquei curiosa e acabei não tendo tempo de pesquisar sobre isso. Foi um dos contos que até foi um dos que eu mais gostei, porque no fundo eu acabei não gostando tanto do livro. É uma autora que vem pra Flip desse ano, então ela tá muito badalada e tudo mais. Mas esse do queniano foi um conto que até me prendeu um pouco mais. E eu queria saber, Plácido, existe ou é uma lenda urbana essa coisa dos corredores noturnos que passam pelas casas e batem nas portas, não deixam as pessoas dormir? É uma curiosidade que eu tenho também. E não só isso, como que você vê os corredores quenianos em geral? Por que eles são tão diferentes do resto do mundo? Dos corredores noturnos, confesso que eu não conheço. Você não sabe nem do que eu tô falando, né? Eu acho que é mais falado aqui do que lá, então. O que é exatamente? Agora eu fiquei curioso. É uma lenda, parece que são pessoas que são corredores de fato no Quênia, e especialmente na zona rural, em áreas mais ermas, eles passam pelas casas de madrugada e eles batem na porta, na janela, e quando a pessoa sai, tipo, ela não vê ninguém, e tá aquele breu, porque é zona rural, então não tem iluminação e tudo mais, e eles sempre deixam um monte de cocô na porta das casas, ou nas paredes, e aí parece que são, tipo, uma histeria coletiva, assim, que acomete alguns corredores. Mas eu achei engraçado. Nossa, e dava uma pauta, hein? Dava super uma pauta. De repente, a história é pra voltar pro Quênia. Fica essa dica aí. Mas eu achei muito... Assim, falei, que louco, que conto é esse? Só que como os contos desse livro são uns contos meio nonsenses e até meio escatológicos e tal, então não é uma coisa que eu levei tanto a sério. Aí acabei não conseguindo pesquisar, mas agora eu descobri que o Tadeu já ouviu falar dos corredores noturnos. Inclusive, tem um amigo que falou sobre isso uma vez que a gente estava falando sobre Etiópia. Inclusive, ele fez um trabalho em Moçambique, depois ele foi para Somália, para Etiópia, e ele falou disso, inclusive. Por isso que eu sei. Pode ser que Marcelo, um beijo pra ele. Se ele tiver seja real, pode ser que seja uma lenda, não necessariamente, porque a loira do banheiro é uma lenda urbana e que nunca se compra. Mas e os corredores em geral? Assim, vamos falar dos corredores de verdade. Por que essa diferença? O que você conseguiu ver como jornalista? Então, que lá eles são divididos em 42 tribos, né? São os 42 dialetos que pertencem a 42 tribos. E uma das tribos é a Kalendin. E essa tribo Kalendin, que especificamente é a tribo dos corredores. E cada tribo tem especificamente se você observar, depois de um tempo você começa até a enxergar assim, algumas diferenças físicas. Uma é mais alta, outra é mais baixinha, outra é mais gordinha, outra é mais magrinha. E os Kalendin, eles são altos e magros, esguios, né, como eles falam. E isso ajuda um pouco, já cientificamente falando, é meio que comprovado que realmente ajuda o biotipo dessa tribo específica. Essa cidade de Item, que são duas cidades ali que concentram os corredores, Item e Eldorê. São cidades a uma alta altitude, se eu não estou enganado, quase 3 mil metros. Então também tem essa questão da preparação deles numa alta altitude, que melhoraria a questão respiratória, da circulação. Mas principalmente assim, o que até o pessoal falava em Item é que lá se instalou uma cultura do atletismo. Então, mais do que o biotipo, mais do que a altitude, é a força de vontade deles ali, a disciplina que eles têm, porque realmente tudo meio que gira em torno do atletismo ali. É como a gente tem essa coisa do futebol aqui, né? Desde cedo, ir pra escolinha, jogar. Lá, tudo gira em torno do atletismo no interior, não no resto do país. Mas nessas duas cidades especificamente é assim. Interessante, eu não sabia disso. E aí você acorda, tipo, 5 da manhã, tem alguns comboios, assim, que saem de corredores no portal de entrada da cidade, que é uma região bem rural ali, né? Então, tá tudo escuro, um breuzão mesmo. Talvez os corredores... Como que é?
corredores noturnos. Corredores noturnos são eles. talvez sejam eles, né? Talvez eu conheci, nem sei. Olha, enquanto a gente conversava, só para ilustrar, eu dei uma rápida pesquisada aqui e eu descobri que a autora deste livro, que é o Cat Pearson, ela escreveu sobre os corredores noturnos porque ela viveu durante 2 anos no Quênia como voluntária. Então talvez isso seja real. Porque realmente eles começam a treinar bem cedo, tipo 5 da manhã e tá escuro realmente. Então talvez... Eles saem, esses comboios saem assim, tá tudo bem escurão. Agora eu fiquei muito curiosa, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Mas aí assim, bem, pode falar. Tem essa parada da disciplina deles, porque você vai olhar ali de manhã, tem centenas de pessoas correndo na rua, ali nas entradinhas de terra, e aí eles voltam, tem vários alojamentos lá que tem só de atletas. E até curioso, geralmente esses alojamentos são gerenciados por europeus, normalmente italianos, assim, é até um detalhe interessante, assim, porque não é uma cultura deles, mas que você vê que tem dedo de fora, né? E aí eles voltam para esses alojamentos, tem uma refeição extremamente à base de carboidratos ali, eles quase não comem carne, e aí passa um tempinho, já eles descansam, à tarde tem outro treinamento. Então, assim, é muito disciplinado, sabe? Dorme super cedo. Ah, legal. Nossa, é bacana ver. São vários fatores, então, que favorecem. Não tem uma receita, assim, que são vários... Eu acho que, de repente, é muito essa promessa também de um futuro melhor, de um futuro pelo mundo, assim como é o futebol aqui no Brasil e tudo mais. De repente, meio que gira em torno disso. Enfim, né? Dá pra encontrar essa semelhança. Você imagina se, por exemplo, sei lá, no interior de São Paulo, no interior de Minas, e até visualmente falando, lembra muito o interior de São Paulo, assim. Eu sou do interior de São Paulo, me lembrava muito. E aí, você imagina, se a gente tivesse essa cultura em cidades do interior de São Paulo, ou de qualquer outro interior aí, de pessoas se reunirem a centenas, assim, e saírem correndo todo dia de manhã treinando. A gente ia ter mais resultados. Sem dúvida. Disciplina e cultural, né? Sim. Ô, Plácido, e a última pergunta, antes da gente encerrar, porque a gente tem um limite de tempo, embora eu quisesse ficar horas aqui ouvindo sobre isso, mas você tem alguma coisa em mente agora, algum próximo livro? Porque acabou que não deu tempo da gente falar sobre o Paixão, que também é um livro muito legal, sobre esse período que você passou na Inglaterra, e também é um livro em primeira pessoa e que conta a história do futebol inglês e essa paixão, né, esse surgimento do futebol. Eu descobri só no livro que o futebol é inglês, eu achava que era brasileiro, e você vê como é que a gente é ignorante, né, em alguns aspectos da vida. Eu reconheço a minha ignorância, mas você tem alguma coisa em mente, né? Agora você está trabalhando como repórter esportivo na Sport TV no Rio de Janeiro e tem viajado bastante, que eu sei, para fazer reportagens também, mas como é que tá isso? Tem vontade de escrever sobre outros temas, de repente mergulhar, de fazer algum outro livro, ou já deu? Você quer ser só repórter mesmo? Como é que tá? Até curioso, assim, é uma das coisas que mais me estimula, assim, hoje em dia, é escrever, pensar em possíveis novos livros, porque realmente eu gostei muito, principalmente da experiência do Nuvem de Terra, que eu acho que já foi uma escrita um pouco mais madura, assim. Sim. Num outro contexto que me serviu até de terapia, assim, então eu gostei muito. E hoje eu penso em escrever alguma biografia de provavelmente algum esportista, né, para continuar um pouco na área. Sim. E já comecei a escrever uma ficção, mas tá bem... Olha só, Plácido Berce, ficção, não sabia, já tô ansiosa. Explorar novas áreas. Por favor, quero ler. Plácido, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o Na Sua Estante, que a gente deixa indicações de leitura e a gente sempre quer saber o que o nosso entrevistado tá lendo, o que a gente acha na estante dessa pessoa. Então, o que tem na sua estante, Plácido Berce? O que você tem lido? Agora eu tava de férias, né, que eu falei até no começo do papo, que eu fiquei 10 dias fora e tal, e desacostumei de comer a temperatura no Rio. E, né, nas férias eu terminei de ler A Metamorfose, do Kafka, que é um livro que meu pai sempre falou muito, que era o livro preferido dele e tal, e eu tinha um pouco de preguiça de ler, porque eu falei, vai ser muito denso, pesado, e pelo contrário, um livro bem fácil, uma leitura leve ali, tipo, na escrita, né, apesar da mensagem ser um pouco forte. Mas é um bom livro. Então, A Metamorfose eu acabei de terminar e logo em seguida eu li o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Legal.
Sim. Inclusive, tô tentando marcar a semana que vem de tomar um chopp com o Giovanni Martins aqui no... Ai, como vocês estão íntimos. Ai, fiquei com ciúme. Ele tá aí na crista da onda, tô com né? ciúme. Eu não li o livro dele, não. Oi? É que eu postei no Instagram um stories assim. Eu vi que ele tá te seguindo e tal, me deu um ciúminho, assim, fiquei enciumada. A hora que vocês estiverem tomando essa cerveja, você manda uma foto. Por favor, me mande essa foto. Mas, bom livro, e agora o livro que eu tô lendo agora é um livro esportivo, se chama 11 Cidades. E sobre o que livro é? Bem nessa... o subtítulo é Para Cada Viagem, um Só Destino, futebol. Legal. É um escritor espanhol que chama Axel Torres. E é bem nessa pegada assim que eu acabei escrevendo os 2 livros. Eles são relatos de viagem. E aí são 11 cidades, né, como o título diz. E 11 cidades que ele vai e acaba encontrando algum foco ligado ao futebol. Mas as histórias... Tem muitos personagens, pessoas que ele conheceu no caminho. É bem legal, bem interessante. Muito bom. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Vou deixar então a indicação que eu citei agora há pouco, O Olho da Rua, da Eliane Brum. Muito bom. Que é um livro que eu sempre releio, são vários contos. Tem uma história que eu gosto muito, que é de uma parteira na floresta amazônica. É a primeira do livro. Esse livro é incrível. Olha, jornalistas que nos ouvem, leiam Eliane Brum. Leiam Plácido Tem também Berce aquela da Eu nunca li Eliane Brum. Você nunca leu Eliane Brum, Plácido Berce? Eu sei que você gosta muito. Ai, tchau. Não vou nem mais conversar com você. Puta, acabou a amizade. Mas tem uma história também dos últimos de vida de uma merendeira de São Paulo. Sim, que tá com câncer. É maravilhosa essa história, porque... E tem também a dos idosos, né? Do que cabe na mala e tal. Enfim. Mano, lindo livro. Olho da Rua leiam. É um livro, minha indicação. Incrível, maravilhoso. Eu vou deixar uma indicação africana, aproveitando essa deixa. Não é queniana, eu acabei de descobrir que talvez eu nunca tenha lido autores quenianos, mas eu quero ler. Eu descobri que tem um que é um dos mais famosos e tal, que publicou no Brasil pela Capulana, então eu vou pedir este livro à editora Capulana, mas farei uma indicação também da Capulana, que chegou pra mim anteontem. E eu tô lendo, tô gostando bastante, tô assim, tipo, na metade, mas é incrível, chama Minha Irmã, a Serial Killer. Eu vou tentar falar o nome da autora porque eu não sei, mas eu acho que é Oinkan Braithwaite. E ela é queniana, é meio young adult, assim, a literatura e tal, a temática, mas é muito interessante e é meio um thriller, assim, então, mas também traz questões raciais e questões de gênero. Acho que é uma literatura bem importante, assim, que está despontando. Eu tenho lido muitos autores africanos ultimamente, embora eu não tenha lido nenhum queniano, mas fica essa dica, ela é nigeriana e, já que estamos falando, né, da África, é um livro bacana, tá? Posso passar, ainda dá tempo de passar uma dica? Claro que dá, com certeza. Eu não sei exatamente a pronúncia do nome dele, mas acho que é Ngugi wa Thiong'o. É um dos maiores autores quenianos. Ele tem um livro que se chama Sonhos em Tempos de Guerra. Legal. É muito bom. Ai, que bom. Ele fala sobre a infância dele no Quênia durante a época da Segunda Guerra Mundial. Ai, eu já quero. Depois você me passa. Bem legal, porque bem legal. Eu tenho lido bastante, gosto. E a Nigéria tem publicado muito, né? Tem publicado muitas traduções e tudo mais. Mas o Quênia mesmo são poucas coisas que chegam. Eu acabei de descobrir. Esse é um autor. Eu vou tentar falar o nome dele, mas acho que é Binyavanga Wainaina, e ele fala sobre... É um livro de memórias e tal. O título é Um Dia Eu Vou Escrever Sobre Esse Lugar. E ele é queniano, é um dos maiores autores quenianos, segundo a crítica da Folha de São Paulo, a primeira vez que foi publicado no Brasil. Mas é isso, fica essa dica também. A editora Capulana tem feito várias traduções e publicado livros de autores africanos, trazido isso pro Brasil. É importante a gente ter essa... Muito obrigado pela sua participação, foi muito legal. Segundo episódio da temporada Reportagens Literárias com Estilo. A gente está variando cada episódio de uma temática. A gente já falou do narcotráfico no primeiro episódio, agora sobre a sua experiência na África com esporte. Obrigado pela participação, espero poder contar com você mais vezes, espero poder conhecê-lo pessoalmente também. A Jéssica falou muito bem de você e é uma honra pra gente aqui do Rabiscos recebê-lo. Muito obrigado, Tadeu, obrigado, Jéssica, valeu a todo mundo que vai assistir.
vai ouvir, no caso, né? Eu tô acostumado com TV. Vai ouvir, a gente é do rádio, a gente é raiz, a gente é do áudio. Plácido, brigadão, eu tô com saudade. Dá um beijo no Giovanni, dia que você for tomar esse chopp com ele. Fala pra ele participar com a gente. Fala pra ele participar do podcast, fala pra ele me responder, sei lá, fala pra ele me dar moral. Giovanni, me nota, tô tentando falar com você faz tempo. E... Plácido, obrigada, viu? Foi um prazer falar com você, trocar essa ideia. E a gente vai se falando. E nossos ouvintes, obrigada. Mandem dicas, sugestões. Plácido, pra te achar nas redes sociais, como é que a pessoa faz? Tava esquecendo. Arroba Plácido Berci. Aí o Berci é B de bola e R-C-I. Eu falo isso porque eu tô acostumado a soletrar meu nome diariamente. Então, beleza. Fechou. Beleza, obrigadão, gente. Forte abraço a todos. Beijo. Bom dia, boa tarde, tchau, boa noite. tchau. Tchau, tchau.